Olá, vamos continuar lendo o livro de Efésios, né? Obrigada por vocês estarem aqui no canal, que essas palavras quando chegarem no ouvido de vocês, que venham ser como um bálsamo, como uma ajuda, que nós sabemos que a palavra de Deus, ela penetra no íntimo da alma, do coração, ela é capaz de separar juntas medulas, né? E ela é pura e eficaz. Então, que essa palavra, quando chegar no coração de vocês, ao ouvido de vocês, que vocês a recebam com amor, que é assim que eu estou fazendo. Embora os vídeos sejam simples, sejam bem caseiros, bem... mas o que importa é o coração. Deus conhece meu coração e sabe o desejo que eu tenho de compartilhar os meus 20 anos de ministério, mais de 21 anos na igreja. Tudo que eu aprendi durante esse ano eu vou reproduzir, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Tem um estudo lá das parábolas que a gente vai continuar, mas eu senti de ler esse livro também. Então eu vou ler esse livro, publicar e depois eu subo os outros vídeos. Efésios 3, Efésios capítulo 4 agora. Vai falar da unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor Jesus, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamada em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Os nossos dons vêm de Deus, né? Ora, isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, antes de mais nada, o ministério de Jesus é o amor, né? O amor ao próximo, o amor entre os irmãos. A santidade cristã é oposta dos costumes dos gentios. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela natureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, entregaram a disposição para, com avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quando, ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido,
e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre sua ira. Não os deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca palavras torpes, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que te ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de vós, dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha como que Deus quer que nós andemos. Isso aqui como que a gente vive em santidade cristã. Ficar longe dos costumes dos gentios. Como que você identifica uma pessoa cristã? Pelos costumes dela, pelos que sai da boca dela, o que sai da boca da pessoa edifica, né? Então vamos continuar. Efésios 5 agora. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém os santos. Nem torpeza, nem porvices, nem chocarrice que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai com filhos à luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem no oculto, até dizê-lo é torpe. As pessoas que não têm o Espírito Santo, não têm o Espírito de sabedoria, pode estar em qualquer lugar que não sai nada que preste da boca, né? Porque o que fazem oculto, até o dizer é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus. Estaremos sempre debaixo da graça do amor e no temor de Deus. Agora Paulo vai falar para os Efésios
aqui no capítulo 5, ele fala que nós temos que ser imitador de Cristo, né? Despertar e viver na vontade de Deus, viver como Jesus viveu, ser imitador de Cristo, né? E aqui no capítulo 5 mesmo, do versículo 22, ele vai falar dos deveres domésticos, ele está evangelizando esse povo. Ele está criando uma base para essa igreja de princípios, de valores, né, de acordo com a palavra de Deus. Vós, mulheres, sujeitai vossos maridos como o Senhor ao Senhor, porque o marido é a cabeça da igreja. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amais vossas mulheres. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a esposa, amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do corpo. Por isso deixai o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este ministério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a sua mulher reverencie seu marido. Então Deus está falando aqui dos deveres das mulheres. Marido, respeitar a esposa, respeitar o marido, né, para que sejamos bons exemplos nas nossas casas, na sociedade, na igreja, onde a gente for, né? Agora vamos lá para o capítulo 6, que ainda cabe mais que uns 8 minutinhos. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Agora conselho para os filhos, tá? Olha, a gente ensinou os deveres da esposa, como que nós devemos se comportar. Agora a mensagem é para os filhos. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor e não como os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo tempo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, o vosso, está no céu, e para que com ele não há acepção de pessoas. Então falou com os filhos. Agora Deus vai ensinar como a gente vai se armar. Vamos falar aqui agora da armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai-vos firmes, sendo cingidos
os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. É lindo, né, gente, essa passagem, né? Vigiai sem cessar, orar todo o tempo, tá revestido da armadura, né? Vamos lá, agora o finalzinho do livro. É Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Então, Paulo teve ali, dá a entender que isso aqui como se tivesse sido um culto, né? Porque ele orientou todos, foi falando, orientou a todos da igreja, todos. Deixou ali enviou ali para eles um discipulado, para que eles pudessem seguir, né? O portador dessa epístola foi quem recebeu, né? E mandou as submissões finais. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Ele mandou essa mensagem para ele, avisando que ele ia passar isso para a igreja, né? Fiel ministro, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais o vosso estado, e ele console os vossos corações. Ele foi lá, visitou ele escreveu essa carta e mandou ele retornar e pregar para o povo da igreja. Paz seja com todos os irmãos, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da glória do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Coração sincero, isso agrada a Deus. Coração puro, verdadeiro, isso agrada a Deus. Então, tá aí o livro de Efésios que eu li para vocês. Espero que essa palavra, ao chegar ao ouvido de vocês, recebam com muito amor, com muito carinho, que é assim que eu estou fazendo. Um grande abraço e até a próxima leitura.